um pouco aqui de quais são as ferramentas na qual a gente manipula, né? Então a gente vai ter um contato aqui com o shape com mais detalhe. A gente vai trabalhar aqui. Observe que eu não falei, mas é uma coisa bem comum na maioria dos softwares. Todo software de desenho, seja de CAD, seja um Corel, seja lá o que for, o mouse ele tem duas funções. Ele tem a função de selecionar objetos, né, onde você vai usar nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui é diferente. Esse select aqui ele vai trabalhar com alguns elementos, mas ele não vai selecionar o teu shape, tá? Então esse setinha preta ele não seleciona o shape. Depois você vai ver para que ele serve. Se eu quero selecionar alguma coisa dentro do shape, eu vou usar essa seta aqui, ó, Select Feature, tá? E aí sim eu vou poder selecionar o objeto. Observe que eu selecionei, ele me diz, ó, número de objetos, né? No canto inferior esquerdo lá, ó, número de objetos selecionados, um objeto, beleza? Então, se eu quero selecionar objetos, eu vou usar a ferramenta Select Features, tá? Essa ferramenta Select Features, antes ela só tinha a função da setinha. Agora, ela tem um conjunto de formas de fazer a seleção, tá certo? Eu vou explicar uma por uma, tá? Mas não nesse momento, tá? Mas você explicar isso aí. Então aqui eu tenho essa informação, eu tenho um outro íconezinho que é Identify. Esse Identify, a função dele é reportar para você, toda vez que você clica no objeto, as informações vinculadas àquele objeto. Ou os atributos, né, como eu costumo falar, daquela feição. Então essa feição ela tem um FID 376, o tipo de shape é um polígono, qual a ID dela é 554, qual o código o geocódigo do município é 41 alguma coisa e o nome do município Tibagi, tá? Então a função dessa ferramenta Identify é reportar para você as informações vinculadas à feição que você selecionou, beleza? Então não tem muita ciência, você vai clicar e ela vai mostrar para você aquela informação que está vinculada. Lembra lá aquele arquivo DBF? Então essa informação está dentro daquele arquivo DBF lá, beleza? Que aquele arquivo SHX está linkando, olha, aquele polígono do shape tá com essa informação do DBF, beleza? Então é isso aí que a gente está verificando acontecer agora, tá? Uma outra questão, Mystery a gente não vai utilizar, tá? Só mais para frente eu vou explicar como é que funciona isso, tá? Essas outras opções a gente vai utilizar também em outro momento, né? São praticamente de pouco uso, tá? Então vamos verificar aqui, por exemplo, as formas de seleção, né? Então a forma de seleção, eu tenho a seleção normal, que você é Window Selection, né? É seleção por janela. Você vai selecionar o retângulo, estava com o botão Identify ligado. Então pessoal, aqui a gente vai verificar agora as formas de seleção de feição, a forma de identificação de feição, tá? E outros recursos disponíveis aí na parte de consulta, não vou dizer, né? Consulta e identificação e informação de dados, beleza? Então aqui, no Select by Attributes, então, essa primeira opção, você vai ver que tem várias, né? Tem uma setinha que ela tem várias. Essa primeira opção, ela é o Window, né? É um Select by Window, então eu vou criar uma janela e tudo que essa janela tocar vai ser selecionado, beleza? Então não interessa onde nem como, mas eu vou estar sempre fazendo uma janela e essa janela, tudo que tocar vai ser selecionado. Eu quero limpar a seleção, eu venho aqui, Clear Select Features, beleza. Uma próxima opção é selecionar pelo polígono. O polígono, mas um retângulo não é um polígono, é. Só que o polígono, no entendimento do ArcGIS, ele pode ser uma figura irregular. Tá certo? Então observe que eu fiz aqui um polígono, né? Irregular. E no caso da primeira opção, ele vai ser sempre um retângulo, beleza? Opção laço. Opção laço, vamos tirar a seleção. Opção laço, você aperta o botão segura do mouse e vai fazendo o teu contorno para saber quais objetos serão selecionados.
Tá? Ah, e onde é que eu vou usar isso? Ah, você pode pegar aí a sinuosidade de um rio, você pode pegar uma rodovia como referência, usar o recurso, né, do laço e definir aí quais municípios estariam sendo tocados por ele, o que pode ter acontecido, tá? Outra opção é círculo. Então, círculo não tem ciência, você vai definir um ponto central, vai traçar um eixo a partir dele, né, um raio, e esse raio vai selecionar objetos. E aqui, sempre no lado inferior esquerdo, ele vai apresentar para você quantos objetos foram selecionados, nesse caso, quantos municípios. Tá? Quer apagar, você clica fora ou você vai em Clear. E a última opção é linha, né? Então é Select by Line. Então, Select by Line, aplicação. Eu quero fazer um transecto, eu quero identificar nesse meu transecto quantos municípios são tocados, né? Quais são eles, etc. Então, eu vou fazer um transecto daqui até aqui. Sempre clica duas vezes no último ponto. E ele vai lá, ele me disse, ó, 32 objetos foram selecionados. Então, nesse transecto eu tenho 32 municípios, já que o meu objeto é um município, né? Tá, beleza, tá, Jorge, tá, eu sei que é 32, mas eu quero saber quais foram. Então, o que é que a gente vai fazer? Você vai na tabela de conteúdo, vai sobre o teu arquivo shape, né? No caso, se tiverem vários, vai naquele que você está selecionando, clica o botão direito do mouse, ele vai abrir essa caixa aí de informações, e você vai na opção Open Attribute Table. E aqui, inicialmente, ele vai aparecer para você desse jeito, onde várias linhas vão estar em branco e algumas linhas vão estar marcadas de azul, que é bem a cor da seleção. Isso quer dizer que ele está mostrando todos os municípios, porém está enfatizando o que você selecionou. Mas hoje eu quero mostrar só os que eu selecionei. Você vai na opção Show Select Records, ou seja, só mostre os selecionados. Tá? Então aqui, ó, observe que ele está mostrando só os municípios selecionados e automático aqui ele está mostrando somente os 32 objetos selecionados. Beleza? Fecho aqui. Lembrando que aí o que? O que é essa tabela? Lembra lá dos 4 arquivos? Então essa tabela que eu estou vendo aqui é aquele DBF lá que a gente viu. E aqui o shape é o shape, né? É o arquivo vetorial. E o que está conectando a tabela ao shape? Vamos fazer o inverso agora. A gente selecionou por lá. E se eu quiser selecionar por cá? E se eu clicar aqui? O que é que acontece lá no mapa? Ó, selecionou. Se eu clicar aqui, ó, selecionou. Por quê? Existe um vínculo entre as informações tabulares e espaciais. Tá? Então, o que é feito numa, ele reflete na outra. Beleza? Então, é por isso que é importante manipular sempre no ArcCatalog para a gente não perder isso daí, talvez até comprometer o trabalho. Tá? Então, é basicamente isso. Um outro recurso, vamos limpar a seleção. Um outro recurso importante aqui é o Identify. O que é o Identify? O Identify, você não precisa abrir a tabela, você quer só ter uma leitura dos atributos de uma determinada feição. Você clica no Identify, vai na feição, clica nela e ele vai reportar para você os atributos vinculados àquela feição. Qual é o FID? O FID é um identificador que o próprio ArcGIS gera. O Shape, né, que é o tipo de feição vetorial, é um polígono. O ID é um código provavelmente gerado pelo órgão produtor, então o IBGE deu um ID a esse objeto. O código do município, esse é um código utilizado para vários trabalhos do IBGE, então todo trabalho do IBGE ele codifica a informação vinculada ao código do município, que é esse código aqui, como se fosse o RG do município, tá? E aqui você tem o nome do município, beleza? Aqui se eu ver algum probleminha aqui com acentuação, tá? Problema de acentuação aí às vezes acontece, tá? Mas você pode ser original, né, do arquivo do IBGE, ou pode ser uma coisa na hora da importação aqui no ArcGIS, tá? Não é nada que atrapalhe, beleza? Então a Identify serve para isso aí, ok? Então era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Então, seleção, essas opções. Quero identificar o objeto, beleza? Quero ver a informação da tabela, venho para cá, clico direito, Open Attribute Table, beleza? Tá, então era basicamente isso. Na próxima a gente vai ver algumas informações legais também aí sobre a parte de manipulação de dados. Lembrando que isso aí
Isso tem que ser bem fixado para que no decorrer das partes das aulas, das atividades práticas, vocês não precisem estar fixando essa parte de conteúdo, beleza? Então, até o próximo.